Olá, eu queria continuar o estudo do terceiro capítulo do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. Só para finalizar a ideia desse capítulo, que o título é Será que realmente precisamos de ajuda? Que nos faz refletir de fato nessa questão. No final do último vídeo, não sei se vocês lembram, mas eu cheguei numa conclusão de que todos nós, de alguma forma, aconselhamos. Nós compartilhamos as nossas interpretações sobre a vida o tempo todo. Nós sempre mostramos como é que foi que a gente passou por uma situação ou a melhor forma que a gente tem de fazer alguma coisa. Todos nós fazemos isso. Nós compartilhamos as nossas interpretações, mostramos para os outros quais foram os nossos resultados e as pessoas podem aceitar ou não, mas nós estamos de fato aconselhando e nós estamos o tempo todo também precisando, buscando conselhos a respeito daquilo que fazemos, da nossa vida, né? Então, de fato, nós precisamos de ajuda, só que aí veio mais uma reflexão no final do vídeo, que era se os nossos compartilhamentos, as nossas instruções, elas estão enraizadas de fato em quê? Enraizadas no Criador ou enraizado nas nossas simples interpretações? Isso é algo que precisa ser pensado. E eu entendo que bom seria se os nossos conselhos, as nossas interpretações estivessem enraizadas na criação, no Criador. Pelo menos eu entendo dessa forma. É bom que esteja enraizado nele, né? Que tenha os melhores conselhos, o melhor para nos ensinar. Então tá certo. Então desde a criação o homem precisa de uma mão, precisa de uma ajuda para poder entender as coisas, qual que é a melhor forma de fazer. Só que o contexto da queda traz uma dura realidade para nós, né? E torna essa situação um pouco mais complicada. Nessa questão de precisar ser instruído em diversas situações, a queda, o pecado, nos traz uma terrível implicação. Ela complica um pouco as coisas, ou complica bastante as coisas. Aí eu vou ler aqui com vocês Gênesis 3, de 1 a 7, que diz assim, Gênesis 3, de 1 a 7, que é justamente o momento em que a serpente oferece algo para Eva, né? Fala lá, a serpente, que era mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa situação de Eva aí junto com a serpente, esse conselho me faz lembrar de diversas situações que nós podemos pensar nos nossos dias, ou que nós passamos nos nossos dias. Uma simples situação, eu que estou no contexto lá de sala de aula todos os dias, é o seguinte, é uma situação simples. O professor, com a sua experiência de vida, sei lá, um pouquinho maior do que o do aluno, fala com o aluno um bom e simples conselho. Estuda que você pode se dar bem na vida, né? É mais fácil se você tiver estudado bastante, se você tivesse preparado. Esse é um bom conselho e o aluno, o estudante está disposto a seguir esse conselho. Assim como Eva estava disposta a seguir o conselho do Criador. Só que aí chega um outro colega que tem um conselho ainda mais atraente para esse primeiro aluno. Ele pode tirar notas boas sem precisar estudar tanto, sem precisar gastar tanto tempo nos estudos. Dá para aproveitar, dá para curtir, dá para farrear, enquanto outros estudam, e a gente pode, no final das contas, ter o mesmo resultado, ter as mesmas notas que eles.
E aí fica essa decisão agora para o aluno, seguir qual conselho, o que eu vou fazer agora. E existem muitos outros casos, né, dentro do conselho, dentro do contexto de sala de aula e fora, no dia a dia, no serviço, quantas vezes as pessoas não chegam para a gente com conselhos que indicam caminhos melhores, caminhos mais fáceis, mais prazerosos e que também têm ótimos resultados. A gente precisa saber qual conselho seguir, eu preciso ter um discernimento correto a respeito das coisas para saber o que eu quero da minha vida, o que eu vou seguir agora, o que é o correto de se fazer. Se a gente voltar, a gente deve voltar para a história aqui de Eva, e a gente vai perceber que aquele que tenta nos enganar, que no caso de Eva foi a serpente, que de acordo com a leitura fala que ela era o animal mais astuto e mais sagaz do que todos os outros animais que haviam ali. E eu fui dar uma olhadinha, a palavra sagaz significa alguém que é hábil, alguém que é esperto, né? Alguém que é esperto que não se deixa ser enganado facilmente. E uma pessoa astuta é uma pessoa hábil em fazer maldades. Ela age de maneira em obter vantagens para si mesma. Então é isso que é a serpente. Na serpente não havia justiça, na serpente não havia conselhos com bons resultados. Ela estava pensando só nela e chegou para Eva para dar esse conselho como se Eva fosse beneficiária, né? Como se ela fosse receber alguma coisa de boa, como se ela fosse se beneficiar desse conselho da serpente. E isso ali pareceu muito atraente para Eva. E Eva precisava tomar muito cuidado com esse conselho, da mesma forma como nós precisamos tomar cuidado todos os dias com os conselhos, com as instruções que nós recebemos. Pode ser que aquilo ali seja só uma enganação e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E esse momento agora de Eva, e esse momento na sua vida agora, que você tem duas escolhas a fazer, qual conselho seguir, este foi um dos grandes momentos da humanidade e é um grande momento da sua vida. Eu fico imaginando aquele momento que Eva recebeu esse conselho da serpente, ela parou para pensar e houve um grande silêncio em toda a criação. E agora, o que vai acontecer? Tudo ficou calado, esperando a decisão que Eva ia tomar. Se continuar seguindo o bom conselho do Criador, daquele que sabia de todas as coisas, sabia e sabia muito mais do que Eva, ou seguir agora o conselho atraente da serpente. Essa decisão pode mudar muita coisa na sua vida, assim como mudou muito na vida de Eva. Então, em quem ela deve confiar a sua vida? Porque essa decisão, se vai mudar a sua vida, vai dar se vai implicar em alguma coisa na sua vida, então eu vou estar confiando a minha vida a isso, a essa decisão, a esse conselho. E agora? O que eu vou fazer? Vou viver o quê? A serpente, ela prometeu para Eva autonomia. A serpente prometeu para Eva autonomia. As palavras da serpente sugeriram que por mais bonito que fosse a revelação de Deus, aquela revelação de Deus, aquela instrução de Deus não era de fato necessária. As palavras da serpente estavam sugerindo justamente isso. A sabedoria do diabo coloca as vidas das pessoas em suas próprias mãos para que confiem em suas próprias habilidades de pensar, de interpretar, de entender e de aplicar os conselhos, os aprendizados da sua vida. E nisso está a mentira que eu gosto de pensar como a mentira da autossuficiência. Nós não fomos criados para ser autossuficientes, nós somos seres dependentes, dependemos do Criador. Então a serpente contou essa mentira para Eva como se a verdade de Deus para ela não fosse necessária, mas a verdade de Deus para nós, para a minha vida, para a sua vida, é necessária sim. E eu prefiro acreditar na instrução que Paulo deu quando ele fala a respeito da sabedoria que há no Criador. Porque a gente fica nessa, como é que eu vou saber qual que é o bom conselho, qual que eu devo seguir, como é que eu vou saber qual que é o caminho certo? Paulo dá um toque para a gente lá em Colossenses 2,
do versículo 2 até o versículo 8, Colossenses 2, de 2 a 8. Eu vou encerrar o vídeo lendo essa passagem aqui e você reflita nisso aí que a gente vai ler. Para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eu vou encerrar aqui, então que Deus te abençoe, meu irmão, e pense muito nisso aí. Onde que você vai estar confiando a sua vida, em qual tipo de conselho, ou no conselho de quem? Deus te abençoe.